Nós somos pedaços de tantos, mas sempre buscamos ser inteiros. Oi, gente. Meu nome é Elisa, eu sou psicanalista. Hoje a gente vai começar essa série que se chama Fragmentos de Mim e a gente vai falar sobre a alma e o inconsciente. Quantas vezes a gente se encontra diante de um espelho distorcido, perguntando quem somos e muitas vezes tentando entender por que nós repetimos certos padrões. Hoje eu vou falar desse meu livro aqui, que se chama Insanidade e Sombras, Éric de la Rocha. Eu não tenho certeza se vai ter spoiler ou não, porque eu anoto algumas coisas que eu quero falar, mas pode ser que eu dê algum spoiler, então se tu ainda não leu o livro, começa a ler ele e depois vem aqui, tá bom? O Éric, ele carrega um peso emocional e psicológico muito grande. E ele mostra um pouco também pra gente que muitas vezes o que a gente não sabe sobre nós tá escondido lá nas sombras, né? E essa busca nesse segundo livro mostra que ele vai a fundo em todas as lembranças e dores dele para finalmente conseguir assumir e mostrar quem ele é realmente. Então, ele vai lá nas sombras, ele busca toda a história dele, toda a infância dele, para descobrir o que ele é e o que realmente ele quer. No primeiro livro, ele vive naquele desejo de ser ele mesmo, mas nas amarras do que a sociedade impôs para ele, mas na verdade foi o que ele mesmo impôs para ele através do que ele via da sociedade e do que também ele teve convivência, né? Digamos assim, a convivência dele com o núcleo familiar ali dele. O processo do Éric, ele vai ser uma representação do que todos nós enfrentamos por essa nossa busca interna por compreensão, tá? Então, o Éric vai passar por toda aquela fase que tem uma limitação inconsciente, em que ele não consegue entender por que ele não consegue ir além e deixa com que essas forças o controlem. Ele fica limitado, ele não consegue entender, e é aí que ele vai e faz uma busca no passado dele e consegue perceber que muitas coisas que hoje ele tem, que ele passa, é devido a esse passado, que o comportamento autodestrutivo dele é devido a esse passado. Os traumas, as frustrações, todas as perdas, tudo isso foi criando nele um comportamento autodestrutivo e ele acabou sem entender porque foi jogado para essas coisas, por essas escolhas dele mesmo, mas que tem muita ligação com tudo que ele passou, com todos os traumas, com tudo isso que eu acabei de falar. E sem perceber, ele busca um caminho que continua levando ele para essa destruição, né? Para essa no caso ele não consegue ter uma vida tranquila, ele não consegue decidir por algo melhor para a vida dele. Então ele sempre acaba buscando algo que o machuque, que não dê paz, que... Bom, quem lê o livro sabe que as escolhas dele foram bem complicadas. Ele não é apenas um personagem, ele é um espelho refletindo em todos nós essa nossa insegurança, esses medos, esses anseios que a gente tem. Então ele é um personagem que ele reflete tudo isso
e que acabou buscando algo por simplesmente querer mostrar uma coisa que ele não era, querer mostrar um self que ele não era, que ele mantinha por status. O fato é que não existem respostas prontas. O processo, ele pode ser doloroso, ele pode ser complicado, mas ele também pode ser transformador. E é a psicanálise que vai trazer pra gente algumas respostas. Eu não vou dizer todas as respostas, porque depende muito do teu processo. Depende muito de como for o teu processo em análise, de quanto tempo tu vai fazer a análise e de como vai ser feita a tua análise, né? E porque como vai ser feita? Porque aí depende da abordagem que vai ser usada. Aí depende do profissional que tu vai escolher. Por isso que é muito importante essa busca por um profissional que consiga te ajudar para que tu seja uma pessoa melhor para ti mesmo, para que tu consiga fazer coisas que antes para ti era impossível de fazer, para que tu consiga ir além dessas amarras, para que tu consiga perceber que tu está buscando algo melhor para ti, para que tu consiga ser melhor todos os dias, mas não aquele melhor do coaching, sabe? Aquele melhor para ti, porque às vezes o ser melhor para mim é eu ter uma escolha que eu nunca fiz por mim, que é bem simples, mas que eu começo a fazer. A psicanálise, ela nos permite mergulhar além das superfícies. Ela vai muito além, tá? Ela vai na alma. Tu vai te descobrindo, tu vai como se fosse assim, descascando uma cebola, sabe? Ou se não, aquela estátua que eu esqueci o nome agora, mas que a pessoa vai, ela é uma pedra assim, e daí ele vai se lapidando, sabe? Se eu achar, eu vou colocar aqui, mas eu não sei, eu esqueci o nome agora. Mas ela vai se lapidando, então é isso, sabe? É tu se compreender mais, assim, entender por que tem certos comportamentos, por que age daquele jeito, porque certas coisas acabam te, como é que eu posso dizer, não te tocando, né? Acabam te desafiando um pouco mais. Por que tem coisas que te desafiam mais? Por que tem pessoas que te desafiam mais? Mas quem somos nós realmente? E a resposta talvez esteja em fazer o que o Eric fez, em entender as nossas sombras, buscar nas nossas sombras o que aquilo tem a nos dizer, porque é confrontando ela que realmente conseguimos entender quem somos, confrontando nossas sombras. E as sombras que eu digo não é só nossos comportamentos autodestrutivos, nossos comportamentos que são considerados ruins, é também visitar dores que a gente passou, dores de infância, dores que muitas vezes ficaram adormecidas, tá? E isso a gente vai descobrindo, a gente vai trazendo coisas que às vezes a gente adormeceu para que não viesse novamente para nós e daqui a pouco seria mais fácil de lidar. Mas com esse mecanismo de eu não vou enfrentar, eu acabo trazendo essa dor em forma de sintoma. Eu tenho muita dor de cabeça todos os dias e e aí eu descubro que essa dor de cabeça, depois de fazer vários exames de tudo que eu poderia fazer, eu descubro que essa dor de cabeça é de uma coisa que eu guardei, eu escondi de mim mesma, eu recalquei
lá no passado, de um momento, uma briga, uma coisa que me aconteceu, e aí eu vim guardando a vida toda isso porque foi muito difícil para mim, quando criança, enfrentar aquilo ali. Então eu vim guardando isso, se transformou numa dor de cabeça que eu não entendo de onde vem, eu já fiz de tudo e ela não passa. Então é bem interessante. Eu acho que se tu não conhece ainda a psicanálise, vale a pena. Eu tô agora com um desconto para novos pacientes, tá? Então, se tu quiser me chamar no Instagram, se tu quiser me seguir lá no meu Instagram, fica bem à vontade, porque para quem não conhece ainda a psicanálise, eu resolvi trazer isso. E também uma forma de fazer um atendimento assim mais para vocês estarem conhecendo ela. Então, as 3 primeiras sessões a gente consegue fazer um valor melhor do que realmente é o valor, né, que ela é hoje. Então é isso, eu acho que se tu gostou desse vídeo, começa a me seguir, se inscreve no canal e não esquece de deixar um comentário, pode deixar qualquer coisa, um coraçãozinho, o que tu puder, mas só pra dar uma ajuda para que mais pessoas possam ver esse vídeo, que mais pessoas possam vir com a gente e tentar se entender, e tentar se conhecer para ser melhor para si mesma, mas a partir do momento que eu sou melhor para mim, eu também começo a ser melhor para o outro. E a partir do momento que eu começo a ser melhor pro outro, as coisas andam melhor e tudo vai se encaixando. E eu acho que a gente pode ter uma convivência com as pessoas bem melhor se a gente for sincero com a gente, mas também sincero com as pessoas. Beijo.